E aí os americanos se perderam e a gente, né, saiu com o título, né? Era uma coisa muito inesperada nos Estados Unidos, porque eles já contavam com o título certo. Eles até não tinham nem hino nacional para tocar na entrega de medalhas, né? Então foi um fato, uma coisa marcante no basquete mundial, não só para a seleção brasileira, não só para o Brasil. Hoje o Além da Regra vai falar sobre basquete com o primeiro brasileiro a jogar na NBA, Rolando Ferreira. Bem-vindo ao Além da Regra. Bom, muito obrigado, primeiramente, né, de estar aqui podendo compartilhar minha história. Bom, o basquete surgiu na minha vida em 1976, mas assim, surgiu de maneira muito rápida em 76, porque eu fui treinar e eu fui cortado do time, né? Então, e daí voltei a treinar só em 78, foi quando eu encontrei a pessoa que mudou minha vida, foi meu primeiro técnico, né, o professor Chicão. E a partir de 78, na escola, eu treinava no Círculo Militar do Paraná, né? Até 2000 eu joguei basquete, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Apesar nos primeiros anos só ganhar bolsa de estudo, eu tinha uma coisa em troca pelo que eu fazia, então eu me considerava profissional já. Tu foi morar nos Estados Unidos visando entrar na NBA. E naquela época, entrando na NBA, tu não poderia jogar na seleção brasileira. Como é que foi pra ti? Tu teve uma dúvida ou tu queria a NBA mesmo? Bom, é assim, a vida de atleta sempre tem desafios, né? E quando eu comecei a jogar, assim, aqui em Curitiba, o pessoal falava, Rolando, quando você chegar na seleção brasileira você vai lembrar de mim? Eu falei, cara, você tá louco pra chegar na seleção brasileira? Não, você vai chegar. E aconteceu. E quando eu fui para São Paulo, muita gente, depois que comecei a jogar, falava, Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Ah, você vai lá que você vai jogar na NBA, né? E aí falaram tanto que eu comecei a acreditar e isso se tornou um sonho para mim, né? Então, eu queria, né, jogar na NBA porque eu ia estar entre os melhores jogadores do mundo e provar que eu tinha condições. Então, eu não pensei duas vezes em escolher, né? Era a minha carreira profissional, né? Eu defendi a seleção brasileira por vários anos, né? Já tinha ido em Olimpíada, tudo. Se fosse o caso de eu não poder participar da seleção brasileira mais, paciência, era uma escolha, né? Tu foi pra NBA, draftado em 88, tinha um contrato de 3 anos. E tu voltou antes. O que aconteceu? Bom, aconteceram várias coisas, né? Decisões erradas, falta de alguém para me aconselhar. Que no primeiro ano, minha primeira temporada na NBA, eu comecei a temporada muito bem, mas devido aos resultados do time, eles não botavam mais jogadores novos para jogar, então eu jogava pouco. E aí, no final da temporada, primeira temporada, houve uma proposta meio indecente, né, do clube, que eu fingisse que estava machucado, e eu aceitei, e aí eu fiquei sem treinar durante 6, 7 meses, e quando eu voltei no segundo ano, né, eu estava sem treinar, com a autoestima baixa, né, tudo, eu fui cortado, né, e aí eu voltei para o Brasil. E aí eu acho que faltou um pouco de indicação, um pouco de orientação do meu agente, né? Eu era novo, estava sozinho lá, recém-casado, me orientando, né? Tanto que quando eu fui cortado, eu não deixei meu agente procurar um outro time para eu fazer teste, né? Porque eu tinha medo, né, de ser cortado novamente e ter falhado. Então, ao invés de tentar em outro time ser cortado, eu resolvi voltar para o Brasil, que eu tinha vários convites aqui, e aqui eu era Rolando, já tinha um nome, já era conhecido, jogava na seleção e tudo. Na tua época, o basquete era o segundo esporte do Brasil. Hoje ele não está nem entre os 10 mais populares, mais jogados. O que tu acha que mudou de lá pra cá? O maior problema disso foi, acho que, a má administração do basquete, da CBB, que não sei porquê, né, deixou de fomentar, né, o basquete, a iniciação, a busca de valores. Acho que a gente deu uma estagnada no tempo, enquanto outros esportes conseguiram se estruturar e ter espaço em televisão. A gente que tinha os resultados, tinha tudo, tinha a mídia, a gente não conseguiu fazer isso, talvez por falta de uma, não sei, falta de um planejamento melhor para o basquete. Acho que sentaram em berço esplêndido e não
se propuseram a continuar fazendo o que vinham fazendo, achavam que estava tudo bem, e isso acho que acarretou numa caída do esporte nacionalmente. Queria que tu contasse um pouquinho como foi em Indianápolis a maior conquista do basquete até hoje, tu considera assim? Ah, sim, da minha geração, né? Porque o basquete tem grandes feitos internacionais, é bicampeão mundial, tem medalhas olímpicas e tudo, mas na minha geração, com certeza foi. E além do que, né, essa partida, esse time mudou a cultura do basquete internacional, mudou os modos que os times jogam. Basta ver o Golden State Warriors hoje em dia, o técnico fala que se inspirou no time do Brasil de 87. Bom, a gente foi para lá com a vontade, com a, o desejo, né, de ser vice, na verdade, porque o primeiro lugar era os Estados Unidos. Então a gente foi para a final já indo para não perder de pouco, né? Mas no final do primeiro tempo a gente estava perdendo de 15 pontos, acho. Fomos pro vestiário e passou, né, na frente do vestiário o pessoal com garrafa de champanhe, com telefone vermelho para ligar para o presidente, aquelas coisas. E isso deu uma incendiada. Então era tudo ou nada. Então quem tinha a perder era só eles, né? E a gente voltou. O Marcel e o Oscar, né, fizeram de tudo naquele jogo, né? A gente, é lógico que era uma equipe. A gente sempre falava que o Marcel e o Oscar carregavam o piano e a gente tocava o piano e o resto do time carregava, era isso mesmo. Então a gente, uma defesa forte, mandando os caras arremessarem, arremessavam, erravam, a gente pegava a bola e saía correndo e acertava de 3, né? E isso foi indo que virou o jogo, né? E daí quando vira o jogo, um time vem de trás e supera o outro, é muito difícil reverter a situação, né? E aí os americanos se perderam e a gente, né, saiu com o título, né? Era uma coisa muito inesperada nos Estados Unidos, porque eles já contavam com o título certo. Eles até não tinham nem o hino nacional para tocar na entrega de medalhas, né? Então foi um fato, uma coisa marcante no basquete mundial, não só para a seleção brasileira, não só para o Brasil. Tu se aposentou como jogador profissional em 2000. Como que surgiu o Rolando Professor? Bom, isso é uma história meio longa, né? Eu parei de jogar em 2000, de repente, na verdade, não tinha planejado, porque assim, eu já estava saturado de treinar, a vida que era tão boa antes de acordar, treinar, descansar à tarde, treinar à noite, já não me satisfazia, já era uma obrigação muito grande, né? Um sofrimento. Então eu resolvi parar. E aí pensei, o que eu vou fazer? Falei, vou dar aula, porque eu sou formado em educação física. E voltei para Curitiba para dar aula, para trabalhar com basquete, com escola. Então eu tinha escolinha de basquete no colégio, escolinha na PUC, era professor de quinta e sexta, treinava o feminino no Colégio Medianeira e era técnico da Universidade Federal do Paraná, técnico da Renault. Tinha vários empregos, mas só que não é porque eu fui um jogador de alto nível de basquete que eu conseguia passar o que eu aprendi. Então era uma coisa muito difícil para mim. Então eu tive muitos problemas no começo de carreira como professor e como técnico. E aí, quando caiu a ficha, eu vi que, né, por causa das dificuldades que eu tinha que me aprimorar. Então aí eu comecei a fazer, eu fiz pós-graduação, fiz mestrado para poder aprender a dar aula e poder continuar nessa carreira acadêmica. Então eu estou dando aula na Universidade de Tuiuti do Paraná desde 2006, né? Hoje eu sou coordenador do curso de Educação Física. E estou aprendendo ainda, né? A gente nunca sabe tudo, na verdade, nem do basquete eu sabia, e muito menos agora academicamente. Então é um aprendizado diário, né? Eu aprendo com os alunos assim como eles aprendem comigo. Eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Hoje a NBA e também a Europa não permitiram que os jogadores saíssem das competições para participar da classificatória para o Mundial. O quanto isso atrapalha no desenvolvimento do time? Atrapalha, obviamente, né? Porque infelizmente, né, os melhores jogadores estão jogando fora do Brasil. Agora, se é uma regra para todo mundo, né, especialmente os países sul-americanos, centro-americanos, tudo bem, porque daí se iguala, né? Mas assim, a gente tem que ver também o lado das equipes, né?
eles pagam salário, então não podem perder esses jogadores no momento que eles precisam, né? Então é uma coisa muito difícil, mas que atrapalha, com certeza atrapalha, a gente não poder ter os melhores jogadores aqui defendendo a seleção. O que falta para a seleção brasileira voltar a ser competitiva e ganhar campeonatos? A gente tem hoje o cara do Brasil? Então, essa é uma boa pergunta, porque assim, eu sinto falta, né, na seleção brasileira do cara, né, como se falou. Então, na minha época, Oscar e Marcel, como foi, né, em outras épocas, Vladimir Marques, Amauri, né, sempre teve o cara que na hora do vamos ver tem aquela personalidade de pegar a bola e resolver, né, aquele cara que tem a técnica mais apurada, né, que tem outros elementos que fazem um grande jogador. Então eu sinto falta disso, né, na seleção brasileira. São ótimos jogadores, né, excelentes jogadores, mas eu acho que falta o que a gente fala na NBA, né, o franchise player, né, o cara que leva, né, o time nas costas, geralmente. Qual que é teu palpite agora para o Mundial? Tu acha que o Brasil consegue a classificação? Então, é o que eu sempre falo. O basquete, né, ele é muito competitivo. Então a gente vê quando a Iugoslávia se separou, em vez de enfraquecer o time da Iugoslávia, apareceram 3, 4 times de alto nível. Mesma coisa com a União Soviética, né? Então, eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que se a gente classificar entre os 8 primeiros, já é um excelente papel, né? Mas também, se ficar em nono, décimo, a gente não pode desmerecer as outras equipes e o nosso trabalho. Basquete é muito competitivo, são muitas equipes que podem lutar para o título, né? Lógico que a gente torce para que a gente fique entre os 4 primeiros, né? Mas se não acontecer, não é de mérito algum. Vocês lançaram uma equipe junto com o Curitiba. Como que surgiu essa ideia? Bom, há muito tempo a gente tem esse sonho, né, de ter uma equipe de basquete profissional em Curitiba, que coisa que nunca teve, né? E né, com o técnico o Fábio Pelanda e o Adair Rocha, que é da Associação Ver Mais, nos juntamos, né, e conseguimos essa parceria com o Curitiba Futebol Clube, né, uma parceria através da associação Viver Mais, que é uma associação sem fins lucrativos que está encabeçando o projeto. E a gente precisava de uma instituição forte, com um nome reconhecido, uma instituição com tradição. Então, Curitiba, né, abriu as portas para a gente, né, está emprestando a marca, né, não no momento não está fazendo aporte financeiro na equipe, mas emprestando a marca e a questão dos uniformes. E a gente tem, né, além, né, do basquete tradicional nesse projeto, a gente tem o basquete cadeira de rodas, que é um projeto social, que a gente tem um convênio com a prefeitura através da lei de incentivo do esporte, né? E é um projeto único, né? Que acho que nenhum projeto no Brasil tem essas duas vertentes. E além disso, a gente tem um atleta de handbike, né, que vai levar a marca do Curitiba Monsters para o Brasil afora. Então é um projeto diferenciado e, né, tem tudo para dar certo. Como que tu vê a importância dessa equipe agora para as crianças, para a base? É muito importante, né? Porque as crianças precisam de espelho, precisam ver lá em cima jogadores disputando, né, campeonatos de um nível maior, campeonatos adultos. Porque o que acontecia até agora em Curitiba, que quando chegava no sub-19, o atleta parava de jogar, ou ia jogar de brincadeira, alguma coisa assim, porque a gente não tinha uma equipe que representasse e trouxesse esses atletas, né? Então, essa equipe vai trazer isso. Então, esses atletas que estouram sub-19, se tiverem condições, vão poder continuar jogando e se empenhando no basquete, né? Então, é muito importante, é de extrema importância. E, assim, eu fico muito feliz, né? Porque, para mim, né, que vivi do basquete, que eu devo, tudo que eu tenho, eu devo ao basquete, na verdade, né? Para mim, poder dar oportunidade para esses jovens terem as mesmas oportunidades que eu tive é uma coisa muito legal.
Vocês vão começar com atletas de Curitiba, atletas de base e almejam daqui 4 anos estar jogando a NBB, que é o principal campeonato de basquete no Brasil. É um planejamento ousado? Não é tão ousado assim. Eu acho que a gente tem que começar devagar, como a gente está começando, com atletas da cidade, colocar no nosso nome no mercado, né, firmar, né, fazer ser referência em Curitiba, né, para ir aos poucos até chegar à NBB. É lógico que, né, a gente não sabe se todos esses atletas que estão aqui em 4 anos vão estar ainda no nosso time jogando, é uma coisa difícil de saber. Mas a gente tem que começar de algum jeito, né? E se a gente não colocar objetivos mais altos, a gente vai ficar na mesma. Então, nosso objetivo, sim, apesar, né, de ser ousado para muitos, eu acho que está bem centrado, né? E eu acho que a gente tem condições, né, em 4 anos, se as coisas correrem bem, né, chegar a estar disputando a NBB. Para a gente terminar, Rolando, tu tem uma história na seleção brasileira, 2 Olimpíadas, 3 mundiais, além do Indianápolis, né, a conquista do PAN, que foi muito importante, e tem muita gente que não te conhece. Tu acha que os ex-atletas no Brasil, eles são desvalorizados? O problema do Brasil é assim, né, a memória é muito curta. E outra coisa, se você não é campeão no Brasil, você não é nada. É triste, é chato, né? Mas é a cultura brasileira. Enquanto assim a gente não começar a dar valor também às competições, pessoas que se empenham para chegar lá, né? Porque não é todo mundo sabe como é sacrificante a vida de um atleta, o que ele deixa de fazer, né? O que ele faz também para chegar e disputar um campeonato, alguma coisa assim, representar a cidade, o Brasil, o estado, qualquer coisa que seja. E eles não sabem o esforço que é. Então, isso tem que ser, né, relembrado, tem que ser admirado, tem que ser cultuado. O problema é que no Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura de que se não é campeão, você não é nada. Então a gente tinha que modificar isso, né? Mas é cultural. Hoje a gente conversou com o Rolando Ferreira, foi atleta de basquete. Rolando, obrigada. Se tu quiser deixar as redes sociais do Curitiba Monster e fazer a divulgação. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Então, quem quiser saber mais do Curitiba Monsters, é só entrar em www.curitibamonsters.com.br ou no Facebook, a nossa página, né, @Curitiba Monsters. Se você só quiser conhecer, tá lá todas as informações. Se quiser ajudar, apoiar, patrocinar também, pode ser por essa página. Então, Além da Regra fica por aqui. Até a próxima!